Boa tarde a todos. Invocando a proteção divina e havendo número legal, declaro aberta a 36ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2016. Boa tarde a todos. Passo agora a palavra à vereadora Fátima Veloso para a leitura do pequeno e grande expediente e ordem do dia. Antes, eu gostaria de indagar os senhores vereadores se os mesmos receberam a ata da sessão passada em seus respectivos e-mails e se aprova a mesma. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra à primeira secretária, vereadora Fátima Veloso. Boa tarde, senhores vereadores, senhor presidente, população aqui presente e os que nos ouvem através dos meios de comunicações. Passo a leitura da pauta da 36ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2016, em 28 de novembro de 2016. Pequeno expediente. Ofício recebido número 354 de 2016 da CAGES, que encaminha anexo o calendário mensal de distribuição de água de Tauá, competência dezembro de 2016, para fins de ciência e acompanhamento. Ofício recebido número 1769 de 2016 dos Correios, informa sobre a celebração de convênios entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Ceará e o município de Tauá, para a manutenção de agências de correios comunitários nos distritos de Marruais. Convite da Geragre. Convida para a solenidade de encerramento do projeto Tecnova, no dia 2 de dezembro, sexta-feira, às 15 horas, no Instituto Federal do Ceará, campus Tauá, citado na rua Antônio Teixeira Benevides, Planalto dos Colibris, Tauá, Ceará. Convite da Fundação Bernardo Feitosa. Convida para o lançamento do livro Um Tributo a Joaquim de Castro Feitosa, 100 anos. No dia 30 de novembro de 2016, às 19 horas, na Praça do Museu Regional dos Inhamuns, em Tauá, Ceará. Convite do Colégio Antônio Araripe. Convida para a festa de alfabetização de 2016, no dia 9 de dezembro do corrente ano, às 19 horas, no Centro Esportivo Tereza Dávila. Indicação número 360 de 2016, da vereadora Fátima Veloso, que indica ao senhor prefeito municipal de Tauá, através da secretaria competente, perfuração e instalação de poço profundo para a Vila de Vera Cruz, distrito de Marruais, nesse município. Indicação número 361 de 2016, da vereadora Fátima Veloso, indica ao senhor prefeito municipal de Tauá, através da secretaria competente, perfuração e instalação de poço profundo para a localidade Manuel Esteves, distrito de Inhamuns, deste município. Indicação número 362, de autoria da vereadora Fátima Veloso, que indica ao senhor prefeito municipal de Tauá, através da secretaria competente, a perfuração e instalação de poço profundo na comunidade Açudinho, distrito de Inhamuns. Indicação número 363, da vereadora Fátima Veloso, indica ao senhor prefeito municipal de Tauá, através da secretaria competente, a perfuração e instalação de poço profundo na comunidade Racho Verde, distrito de Inhamuns. Grande expediente. Projeto de lei executivo número 85 de 2016, do Poder Executivo. Institui o plano diretor, estabelece objetivos, instrumentos e diretrizes para as ações de planejamento no município de Tauá e dá outras providências. Emenda número 1 de 2018, que altera o projeto de lei número 84 de 2016, regulamentando a não incidência do ITBI e a isenção de IPTU na forma que indica. Projeto de resolução número 22 de 2016, de autoria do vereador Wellington Urbano, concede ao senhor Aureliano Cavalcante Mota a medalha do mérito legislativo, prefeito Antônio Jataí Sobrinho, e adota outras providências. Projeto de resolução número 23 de 2016, de autoria dos vereadores Ronaldo Filho e Wellington Urbano, que concede ao senhor Júlio Alexandrino Feitosa Gonçalves a medalha do mérito legislativo, prefeito Antônio Jataí Sobrinho, e adota outras providências. Projeto de decreto legislativo número 33, de autoria do vereador Felipe Viana, que concede título de cidadania tauaense ao senhor Gabriel Andrade Moraes e adota outras providências.
Moção de congratulação número 145 de 2016 do vereador Marco Aurélio, que requer votos de congratulação ao casal Sebastião Moreira de Souza e Ernestina Alexandrino de Souza pelo transcurso de 57 anos de matrimônio ocorrido no dia 26 de novembro do corrente ano. Ordem do dia. Projeto de Lei Legislativo número 84 de 2016, de autoria dos vereadores Luiz Tomás, Agenor Mota, Ananias Mota, Ronaldo Filho, Fátima Veloso, Fátima Guedes, Nezinho Loyola, Marco Aurélio, Vone Souza, Wellington Urbano, Chico Neto, Felipe Viana, Cláudio Regis e Antônio Coutinho. Esse projeto ele altera a Lei Municipal 1.768, de 29 de dezembro de 2010, sobre o Código Tributário do município para redefinir as alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN, e da Contribuição de Iluminação Pública, CIP, e da outras providências. Moção de congratulação número 145 de 2016, do vereador Marco Aurélio, que requer votos de congratulação ao casal Sebastião Moreira de Souza e Ernestina Alexandrino de Souza, pelo transcurso dos 57 anos de matrimônio ocorrido no dia 26 de novembro do corrente ano. Finalizado, senhor presidente. Gostaria de pedir só a Secretaria da Casa, referente a essa emenda número 1, só para fazer uma alteração e transformar em projeto de lei. Essa emenda número 1. Convido agora o vereador Agenor Mota a fazer uso da tribuna. Excelentíssimo senhor presidente, senhores, senhoras, membros da mesa diretora, companheiros vereadores, gostaria de cumprimentar, não fiz na sessão anterior, meu dileto amigo, ex-presidente desta casa, vereador Marcos Caracas, presidente, que ao entrar na casa, na última sessão, disse que o Marcos não está aqui, que eu preciso, né? Um presidente, companheiro, um vereador, como os demais, claro, que sempre me tiveram atenção e eu, com absoluta certeza, irei levar isso para a eternidade. Os cumprimentos a seu pai, a sua família, meu prezado amigo. Mas, senhor presidente, eu venho a esta tribuna, primeiro para, aproveitando o espaço, desejar a todos e aos nossos companheiros aí, pedir lá para o nosso distrito, lá no distrito de Marvais, distrito de Amuns, corroborando aí com a vereadora Fátima Veloso, o vereador Felipe, que há pouco dizia da sua preocupação com o abastecimento d'água lá no distrito, né? E nós, como temos, evidentemente, nós, eu digo, o vereador Alaô, que sucede a nossa linha de atuação política em Itauá, também tem um pouco do seu trabalho e do reconhecimento do seu trabalho no distrito. Eu pedia ao líder do governo, ou aquele que aqui estiver representando a liderança do governo, já que o vereador Wellington, se eu não me engano, o vereador Wellington está na liderança do governo, né? Ao Marcos, o Marcos Caraca, então, meu líder, então melhorou ainda, porque está aqui, né? Era um amigo que está, leve essa preocupação ao prefeito, pedir para que a gente possa olhar um pouco para aquelas comunidades. Mas, senhor presidente, eu vim a Tauá hoje, claro, para cumprir um preceito legal, e eu costumo dizer que, a despeito, vereador Antônio Coutinho, das dificuldades que eu digo de momento de trabalho, etc. Eu costumo ser assíduo quando esta casa sempre me convocou para aqui estar, minha amiga vereadora Fátima Guedes, e não gostaria, não faltaria jamais. Mas eu estou aqui, presidente, e gostaria de vir à tribuna, primeiro para tratar dessas duas questões que eu reputo da maior importância, né? E a preocupação dessas duas comunidades. Aqui eu estava há pouco, o Gil, me tratando isso aqui e tal, preocupado lá com o distrito, e a tia Natália tinha mandado
uma mensagem que eu falasse aqui na tribuna sobre isso, e eu estou falando. Mas, senhor presidente, me acompanha hoje a Tauá com muita honra e alegria, um companheiro, eu digo companheiro porque apesar de eu estar afiliado ao PMB, lá em Aquiraz, lá o nosso partido, que são partidos irmãos, nós fizemos coligação, o PSC, o Partido Social Cristão, elegeu lá 2 vereadores, entre os quais o vereador que eu tive a honra e a minha família e parte do grupo da ex-prefeita Ritelza ter votado lá, que é o vereador Diego, que está ali na tribuna, foi um dos mais votados lá do distrito e queria conhecer Tauá. Eu já levei, líder Marcos, para conhecer a nossa cidade, mostrar os avanços que aqui nós tivemos ao longo desse tempo e mostrando o nosso município, o que foi construído, o que está sendo o legado que aqui está. Portanto, queria cumprimentar e agradecer a Vossa Excelência por estar aqui na presença e o povo do nosso querido Aquiraz, no dia 1º ou no dia 15 eu aproveito para convidar todos e aqueles que eventualmente estiverem lá em Fortaleza, nossa diplomação no dia 15 de dezembro, às 9 horas. Eu estou sabendo há pouco pelo Alaô que Tauá será dia 16, e claro, estarei de manhã também, 9 horas também. Então, o Diego já disse que vem com a caravana de vereadores lá para prestigiar o companheiro dele de partido que está lá, e claro, todos os nossos outros companheiros. Portanto, vereador, se sinta em casa. Aqui é como eu sempre dizia lá em Aquiraz, a Aquiraz está me adotando e está me reconhecendo o trabalho de todos nós lá, mas eu fico dividido entre Tauá e Aquiraz e jamais deixarei, de onde eu estiver, lembrar da minha terra. Portanto, presidente, muito obrigado pelo tempo, pela concessão do tempo de Vossa Excelência. Um abraço a todos. Eu ia pedir uma parte ao vereador Agenor. Estou voltando. Só com relação, vereador Agenor, a questão também já foi muito debatida e aqui novamente abordada através dos projetos de indicação da doutora Fátima, é que chegou há pouco tempo em nossas mãos, desta casa, um baixo-assinado com aproximadamente, exatamente 304 assinaturas, vindo da Vila de Veracruz. E realmente nós precisamos, vendo Vossa Excelência de forma inteligente, usando esta tribuna, fazendo essa reflexão sobre o abastecimento de água lá da Vila de Veracruz. E nós sabemos que um baixo-assinado com aproximadamente 300 assinaturas são muitos moradores daquela vila. E realmente isso tem chamado a atenção. E este baixo-assinado veio com o seguinte cabeçalho: a comunidade de Veracruz, junto à Associação dos Produtores Rurais dos Inhamuns, vem por meio deste abaixo-assinado solicitar aos senhores vereadores, junto à Prefeitura Municipal de Tauá e órgãos responsáveis, a escavação urgente de mais um poço profundo, como também a construção de mais uma caixa d'água, visto que a população desta vila aumentou bastante e continua sendo abastecida pelo mesmo poço de muitos anos, e sua vazão já não atende à comunidade. Para melhorar o abastecimento, precisa-se que uma nova caixa d'água seja construída em um ponto mais alto da vila. Ficaremos gratos se assim formos atendidos. Este é o cabeçalho, vereador Agenor, doutora Fátima Veloso, de 304 moradores da Vila de Veracruz, e isso realmente nós precisamos correr contra o tempo, porque não é de agora que a população vem nessa peleja, vem nessa luta, e realmente as forças daquele povo, a paciência está acabando. E nós precisamos resolver de forma emergencial, vereador Agenor,
como também ali nas Queimadas, que tem um poço profundo que até hoje não foi instalado, que poderia ser feito ali a instalação e o abastecimento de água das Queimadas, bem como a perfuração do poço profundo da comunidade do Riacho Verde. Então, o povo não quer muita coisa, o povo quer água, o povo quer matar a sede, o povo quer pelo menos as condições mínimas para que possam estar ali se mantendo, condições dignas de um ser humano. Então, está aqui o baixo-assinado, vou entregar nas mãos de Vossa Excelência, para que juntos aqui a gente possa fazer o encaminhamento ao Executivo, para que as providências sejam tomadas. Com certeza, vereador. Muito obrigado, presidente. Bom, vereadora Fátima. Eu ia até pedir para falar, mas era aqui mesmo sentada. Mas aproveitando, prestigiar aqui ao colega que já está aí usando a tribuna, que era esse justamente o tema que eu abordaria, em vista das minhas indicações hoje ser notadamente a solicitação da perfuração e instalação de poços profundos no distrito de Inhamuns. Sabemos que temos o Poço dos Açudinhos e do Manuel Esteves, que já foi inclusive marcado. Então, essa teve um problema na hora de perfurar por conta do acesso da estrada, mas já foi resolvido lá para Manuel Esteves. A gente está aguardando a questão da máquina ir para lá. E com relação à vila, também a gente inclusive solicitou a perfuração e instalação do poço profundo. Aí disse assim, mas por quê? Lá já tem. Já tem, mas não está atendendo a demanda da vila, principalmente para a parte alta. E é justamente isso que o vereador Felipe falou, né, desse abaixo-assinado. Eu não recebi o abaixo-assinado, mas semana passada nossos amigos nos procuraram, né, e nos falaram sobre a situação da vila, né, que está precisando realmente que cave, instale e faça um reservatório para que facilite a distribuição e o CISAR possa, daí em diante, fazer a liberação da água, né, que é o CISAR quem administra lá na vila, mas precisa que o poço seja cavado, um outro, para poder dar conta da demanda da população da vila. Vossa Excelência tocou num ponto bastante importante, vereador Agenor, que o senhor, pela sua larga experiência, e nós aqui no nosso primeiro mandato, temos conhecimento que quem administra é o CISAR. E o CISAR não tem feito nenhum investimento dentro da vila de Veracruz. O CISAR hoje ele arrecada aproximadamente R$5.000 por mês. E se uma pessoa quiser ligar a água, quiser fazer o pedido de ligação, ainda tem que pagar acho que R$200 ou R$300. Isso é um absurdo. Então, o CISAR chega na vila, não tem despesa sequer de cavar um poço profundo, não tem despesa sequer de fazer uma ampliação no abastecimento de água, e ainda vem de forma, como é que eu posso dizer, vem de forma agressiva ao direito do consumidor, onde nós precisamos abrir o olho, porque realmente do jeito que está, por exemplo, na comunidade da Lagoa do Eufrazino também é CISAR, eu acho que no Santo Antônio, nós precisamos então aqui montar uma comissão, inclusive o vereador eleito, Alaô Cavalcante Mota, se encontra aqui, na plateia, e pedir para que no ano que vem os vereadores que ficarem, a gente possa montar uma comissão e fazer essa avaliação, porque isso vem ocorrendo com bastante frequência e as vilas estão sendo desrespeitadas. Então, é mais ou menos essa a minha observação, vereador Agenor, e eu sei que espero, de certa forma, ter contribuído junto com a doutora Fátima para o pronunciamento do nosso próximo vice-prefeito de Aquiraz. Só enriqueceu. Pois era justamente essa questão que a gente também iria abordar. E aproveita e você já usou a tribuna, dizer que a gente tem sempre essa preocupação, você, vereador Agenor, eu, Felipe e a Laô, né, Laô, que está ali nos ouvindo com certeza, você vem trazer as palavras essa nossa preocupação com o distrito de Inhamuns, porque a gente tem essa representatividade lá, nos pleitos eleitorais, e a gente tem que correr atrás e procurar fazer com que os direitos, né, principalmente das condições vitais, como a água, né, sejam assegurados
ao povo de Inhamuns, de Itauá como um todo, mas especificamente hoje a gente está abordando a questão de Inhamuns. Obrigada, tudo de bom. Eu que agradeço, vereadora. Muito obrigado, presidente. Presidente. Questão de ordem aqui, presidente. Só o presidente me dirigir aqui ao líder do prefeito para saber a respeito daquele projeto de cargos e carreiras do magistério. Se a gente já recebeu alguma posição do setor jurídico a respeito, se é inconstitucional, se não é. Saber dele assim, se ele sabe dizer como está e também se essa casa já recebeu algum parecer. O projeto de lei que trata sobre essa matéria, o gabinete do prefeito pediu a retirada do projeto. Ele retornou e encontra-se na Procuradoria do município. Vou pedir à secretaria para providenciar um ofício e saber, na próxima sessão, trago o assunto e comunicar a Vossa Excelência. Vereador Marco Aurélio. Eu não ouvi bem o que o presidente falou, mas se não me falha a memória, o Ministério Público acha por bem que se encaminhe apenas no próximo exercício. É essa a informação que eu tenho. E que estaria sendo feito um TAC para com a administração atual e dentro do TAC estaria incluído esse item. Ok. Não havendo mais nenhum orador inscrito, passaremos agora à ordem do dia. Presidente, queria só que constasse em ato nosso amigo Renato Carvalho da Emates, o Doca, Coronel Lima e o vereador Alaô, constasse em ata a presença dele no plenário dessa casa. E eu queria só aqui, presidente, queria parabenizar, antecipado aqui, ao senhor Eduardo Elinaldo Nogueira. Acho que quinta-feira, de primeiro, ele está completando 90 anos. É pai do nosso amigo Ivan, gosta de estar sempre aqui nessa casa. Então, queria me antecipar e parabenizar esse cidadão que foi comerciante a vida toda aqui em Itauá, certo? Então, eu queria aqui já mandar meus parabéns antecipados para o senhor Eduardo. Obrigado, presidente. Presidente, queria pedir para que fosse incluído ainda também para ser votado hoje a moção de congratulação pela passagem do aniversário do Érico Batista de Lima, e também do professor Lozinho, lá do Lustal. Pedir a secretaria. Queria só pedir o vereador para subscrever. Pedir a secretaria para providenciar. E do vereador Cláudio Reis, presidente. Vereador Felipe. Passaremos agora à ordem do dia. Discussão, projeto de lei legislativo 84/2016, de autoria dos vereadores Luiz Tomás, Agenor Mota, Ananias Mota, Ronaldo Filho, Fátima Veloso, Fátima Guedes, Nezinho Loyola, Marco Aurélio, Vone Souza, Wellington Urbano, Chico Neto, Felipe Viana, Cláudio Reis e Antônio Coutinho. Altera a Lei Municipal número 1768, de 29 de dezembro de 2010, Código Tributário do Município, para redefinir as alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, e da Contribuição de Iluminação Pública, CIP, e da outras providências. Discussão. Senhor presidente, embora seja, acho que pacífico nessa casa, pelo menos que todos os vereadores assinaram, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Ouvi agora, há dias atrás, na emissora Trici FM, os comentários dos radialistas, em dizer, deixar transparecer para as pessoas de que eu dizia anteriormente que o projeto não podia, que era inconstitucional, e hoje ele deixa de ser constitucional por a Câmara estar apresentando. Primeiro, eu nunca disse isso nos últimos anos. Você diz, por que dos últimos anos? Porque de um tempo para cá, o Superior Tribunal entendeu de que a questão de tributos, a questão tributária, a Câmara poderia alterar.
diferente da questão financeira. Se eles forem analisar e fazer uma diferença entre tributos, a questão tributária e a questão financeira, vão ter a resposta correta. Então a Câmara pode sim fazer alteração tributária. A Câmara não pode encaminhar projeto de lei que trate da questão financeira, que é diferente de tributária. Eu não posso obrigar, através de lei, por exemplo, que a gente faça uma lei, que o Poder Executivo construa determinada coisa. Não posso. Porque aí eu estou entrando na questão financeira. Tributário eu posso. Tributário eu posso, colega vereador Agenor. Eu trouxe aqui, vou deixar uma cópia, se eles quiserem pegar, eles podem pegar aí. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, exatamente tratando do que nós estamos falando, né? Estamos falando. E que o relator era o ministro Gilmar Mendes. Onde ele diz, vou ler só a parte aqui da emenda que interessa. Tributário, processo legislativo, iniciativa de lei, reserva de iniciativa em matéria tributária, inexistente. Não tem a reserva de iniciativa do prefeito, do Poder Executivo. A Câmara pode tratar, sim, da matéria. É iniciativa geral. E não existe no atual texto constitucional previsão de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo em matéria tributária. Repercussão geral conhecida, recurso provido, reafirmação de jurisprudência. Decisão. O tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o ministro Marco Aurélio. Não se manifestou o ministro Joaquim Barbosa. Então, já é pacífica praticamente essas decisões já. Que a Câmara pode, sim, tratar sobre matéria tributária. Ela não pode tratar sobre matéria financeira. Eu fiz questão de dizer isso, acho até que talvez não houvesse discussão pela matéria, já que foi todos já detidamente já olharam, para esclarecer esse ponto. Primeiro, de quando passou-se a ter essas decisões para cá, eu quero que mostre uma que eu tenha dito que isso era inconstitucional. Uma. Inclusive, se não me falha a memória, a primeira pessoa a levantar essa questão aqui no plenário foi o vereador, hoje deputado, Aldito Mota. Se não me falha a memória, foi a primeira pessoa a levantar esse questionamento aqui no plenário. Quanto a isso. Então é pacífico esse entendimento. Eu não disse isso após essa alteração, eu nunca disse isso aqui no plenário. Está mal informado por não ir atrás de averiguar que tem as gravações aqui na casa, eu reporto. Ou está mal informado, ou propositalmente disse na tentativa de ferir a imagem nossa, dessa Casa Legislativa. Essa que é a verdade. Nunca, depois de que houve essa alteração, eu tratei dessa matéria, dizendo que a parte tributária a Câmara não poderia fazer. Nunca falei isso aqui. Então, eu acho que está bem entendido. Está aqui uma das decisões, podem analisar, procurar, né, vereador? Mas isso é pacífico já hoje. Já é pacífico. A Câmara pode sim. A outra coisa, que principalmente em algumas redes sociais falavam, de que nós, em verdade, colocam mais o meu nome, né? Que estaria procurando tomar o brilho, eu acho que vou usar essas palavras,
do pensamento do prefeito eleito, que a ideia era dele. De forma nenhuma. A ideia continua sendo dele. Agora divulgue amanhã que eu disse que a ideia continua sendo dele. O que nós estamos aqui fazendo valer é apenas o cumprimento da promessa. Que eu sei que ele pode mandar no próximo ano. Claro que pode. A diferença é que se ele mandar no próximo ano, não está cumprindo a promessa. Porque só vai ser aplicado em 2018 e não em 2017. 2017 todo mundo ia pagar o mesmo valor que paga hoje. Tá certo? Porque a lei tributária ela é tratada diferenciada. Tem o princípio da anterioridade da lei tributária. Então é tratado diferenciado. O que nós estamos fazendo aqui é nada mais, nada menos, inclusive está anexado ao projeto de lei nosso, de todos os vereadores, e muito embora em todas as vezes, quando falam mais em meu nome, vereador Jindô. Eu agradeço até pela forma em dizer, projeto do vereador Marco Aurélio, projeto do vereador Marco Aurélio, quando em verdade o primeiro que assinou foi o presidente. Mas ninguém observou, né, presidente? Mesmo que ele tinha feito do mesmo jeito, né? Ele fez do mesmo jeito. Então o que nós estamos fazendo é isso, não está tirando o brilho da proposta do prefeito que inicia o seu mandato dia 1º, não. Pelo contrário, nós estamos fazendo cumprir. Eu sei que alguns, é bom em uma cidade assim, quando a gente tem muita amizade, que a gente sabe quando circula todo tipo de conversa e de onde parte. Eu sei que alguns até maltratavam com palavras a minha pessoa, como se eu estivesse fazendo um ato de irresponsável e encaminhar um projeto de lei dessa natureza. Se essas pessoas que tentaram colocar isso para mim como sendo irresponsável, vai atribuir a outro. Vai atribuir a quem prometeu, a mim não. E não estou chamando, para ficar bem claro, não estou chamando o doutor Carlos Mendes de irresponsável, mesmo porque não acredito que ele seja. Não acredito que ele seja. O nosso intuito na conversa aqui com os colegas vereadores foi um só, de fazer cumprir o que foi prometido no exercício a partir de 1º do ano que vem. Porque se ele apresentasse, ou se apresentar, ou o que ele apresentar em matéria tributária no exercício de 2017, só terá vigência só terá eficácia em 2018. 2018. Então, o projeto está aí para ser votado e eu afirmei e reafirmo, o intuito foi apenas esse, somente esse, de ver ele sendo aplicado no exercício de 2017. Que todos os louros referentes a esse projeto possam ser dados ao prefeito eleito, que é quem teve a ideia. Pronto, tudo resolvido. Só isso, né, gente? Foi só isso, o nosso intuito só foi esse. Agora, se alguém está achando ruim, talvez não quisesse que o processo, que esse projeto, está achando ruim pela entrada do projeto nessa casa, talvez não quisessem que a promessa fosse cumprida em 2017. Obrigado, presidente. Discussão. Senhor presidente, inclusive, no tocante à contribuição de iluminação pública, às vezes a gente pode ter uma certa confusão de contribuição para imposto. E eu quero trazer aqui que o tributo cobrado com base no artigo 149A é o imposto com denominação de contribuição. Porém, de atacar as diferenças entre impostos e as contribuições, no qual passa-se as análises dos antecedentes da CIP, que é Contribuição de Iluminação Pública, que alterou a antiga taxa de iluminação pública. Então, hoje, assim, às vezes as pessoas acabam falando, eu pago a taxa de iluminação, pago a taxa de iluminação. Não é taxa, é contribuição. E na década de 80, os municípios aqui instituíram, isso de uma forma geral, a chamada TIP, que era a taxa de iluminação pública.
para o custeio do referido serviço na tentativa de gerar rendas para saldar as dívidas oriundas da iluminação com as concessionárias. Para tanto, a TIP foi criada pelos municípios com base no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal e sendo ainda, tendo como sustentação o artigo 77 do Código Tributário Nacional. Entretanto, as taxas são tributos que têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, utilizado pelo contribuinte ou posto à sua disposição. Salientes que o serviço de iluminação pública é utilizado por toda a sociedade. Então, senhores vereadores, os municípios, após perder grande fatia de arrecadação, pressionaram o Poder Constituinte, através de uma emenda constitucional 39 de 2002, criando então a contribuição para custeio de iluminação dos municípios. Neste caso, sendo alterado a taxa de iluminação pública para contribuição de iluminação pública, sendo regida, que cumpre aqui elucidar e esclarecer que o imposto nos termos do artigo 16 do Código Tributário Nacional. Artigo 16 do Código Tributário Nacional, que é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, nós chegamos à conclusão que a contribuição de iluminação pública, apesar da roupagem, é um imposto. E pois a iluminação pública, ela beneficia a coletividade indiscriminadamente. Então, o que é que eu quero dizer aqui, vereador Marco Aurélio? Que alguns fatos podem ser questionados, vereador Marcos Aurélio, mas a contribuição é um tipo de imposto. Então, eu estava com dúvida com relação a esse assunto e cheguei a essa conclusão, que realmente nós estamos aqui fazendo essa análise, buscando cada vez mais uma base mais firme para a aprovação desse projeto. Como também aqui, eu acho que como Vossa Excelência já falou da questão do imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é o ISS, que era cobrado 5%, salvo engano, aqui no nosso município, e está sendo reduzido para 3%. Quero dizer que o ISS, por exemplo, às vezes o STJ tem um entendimento de que se você faz uma obra, sua obra é R$1.000, você tem que pagar 3% de imposto. Mas já o entendimento do STF diz que você tem que ter o desconto de material. Então, de certa forma, é o que é aplicável aqui no município, salvo engano, a aplicação dos 3% em cima dos 60% dos serviços, ou vice-versa, dependendo da quantidade de notas apresentadas na referida prestação de contas. Então, o ISS passa a ser diminuído de 5% para 3%, e também o IPTU, que vai ter uma nova roupagem e uma nova forma de cobrança a partir da promulgação desta lei. Discussão. Vereador Agenor. Para contribuir, presidente. Assim, os parlamentos, no meu entendimento, têm a iniciativa. São decisões que o vereador, ao longo desses... Tirando esse último ano, que eu fui e voltei bem umas 10 vezes, Desde já agradecendo os vereadores, pela compreensão de me manter aqui. A iniciativa, ela pode ser tratada na casa, uma casa de natureza política, constitucional, etc. e tal, pode ser tratada, qualquer matéria. Passando da casa, vai para a sanção do prefeito. Se o prefeito entender que é constitucional, sanciona, se não entender, veta e volta para casa. Aí a casa tem o poder de derrubar ou manter o veto, e daí por diante. Mas tem um outro caminho, As pessoas que entenderem que a lei é inconstitucional, e do meu ponto de vista, evidentemente, depois da leitura do vereador Filho e do vereador Marco Tatuá, é uma coisa que a casa pode votar. Mas há um caminho de levar isso para o Poder Judiciário,
não é isso? É. Tem associações, partidos políticos, etc., não sei, vai contestar a lei inconstitucional, a Câmara botou e tal, entendeu? Acho que este é o caminho. O projeto vamos dizer assim, atende a uma demanda, né, que a sociedade realmente reclama, e o Poder Legislativo apenas de uma forma assim, mais célere, né, está facilitando a implantação a partir do exercício de 2017, claro. Caberá, claro, o prefeito indicar as compensações necessárias que a lei manda e caberá ao futuro prefeito adequar a sua receita à execução do seu orçamento. Mas a Câmara, a meu juízo, pode votar, né? E por deliberação da maioria, né, vai o prefeito para sancionar ou vetar. Aí tem a decisão do STJ, que já diz que a Câmara pode votar, né? Leva até a agradecer a informação, que nós vamos votar uma coisa constitucional. Os pareceres das comissões foram dados, né, pelo que eu já vi, e daí é colocar em votação. Acredita que nós temos uma bancada de vereadores, evidentemente, de 15 vereadores hoje, inclusive com muita justeza e com muito entendimento, por exemplo, por unanimidade, foi sancionado, né, por todos, sem ninguém, né, sem entender. E é dos mais. E é claro que atende a demanda da sociedade. As pessoas estão reclamando que vamos estar lá em janeiro. Aí Vossa Excelência veio tratar assim, rapaz, isso pode reduzir, vai reduzir, mas aí cabe ao gestor se organizar de forma de que e trabalhar dentro do seu orçamento e da sua receita. Portanto, presidente, era essa a contribuição que nós queríamos fazer, claro, entendendo que o projeto tem toda o viés e a guarida, né, da constitucionalidade, e aí cabe à casa definir. Partindo daqui, Vossa Excelência tem um dever constitucional de encaminhar para o prefeito. Aí é outra etapa que não cabe mais à Câmara, né? O prefeito vai sancionar ou não. Né? E depois de sancionado, cabe a quem achar que houve algum vício de iniciativa, etc. e tal, buscar os meios necessários para poder fazer valer. Né? Vereador Cláudio Reis. Amigo, como bem frisou o vereador Marco Aurélio, se a matéria já foi analisada no Supremo Tribunal Federal e foi considerada que a Câmara pode legislar em matéria tributária, inclusive com repercussão geral, quanto à legalidade nós não temos mais o que questionar. Nem eu, nem o prefeito, nem ninguém, que foi julgada na última instância. Então, acredito que essa parte legal não temos mais o que questionar se a Câmara tem competência ou não. Ele poderá vetar com outro argumento. Mas sobre a constitucionalidade, entendo eu que não tem mais o que analisar. Não é isso, vereador Felipe? Já foi julgado no Supremo Tribunal Federal, que é a última instância para se procurar. Então, que acredito que também que não vai haver veto, porque isso foram propostas dele de campanha que nós estamos apenas tornando e dando a condição legal de executá-las. Né? É isso aí. Discussão, votação. Voto o vereador Cláudio Reis. A favor. Vereador Agenor. Vereador Felipe. A favor, presidente. Vereador Chico Neto. Vereador Wellington. Vereador Nezinho. Vereador Antônio Coutinho. Presidente, queria votar a favor e queria só justificar e dizer que o povo não precisa agradecer a Câmara, não. Ele tem que agradecer ao prefeito, que a promessa foi do prefeito. As pessoas param a gente na rua, por que vocês só vão fazer isso agora? E eu simplesmente respondo, não, eu nunca como vereador, eu tenho 24 anos de vereador, vou para 28, eu nunca prometi baixar impostos em Itauá não, e nem taxas. Então, o povo agradeça ao prefeito, foi promessa do prefeito, e nosso grupo, eu lhe garanto, como a pessoa nunca escutou o vereador Antônio Coutinho, o vereador Agenor, dizendo que ia baixar impostos. Então nós estamos votando uma promessa que foi feita para o povo de Itauá, que foi na campanha política dizer que ia baixar 50%. Estamos baixando justamente aquilo que o prefeito disse que ia baixar. Então nós estamos fazendo aqui, estamos antecipando, como o Marco Aurélio falou, ele ia mandar em janeiro, nós estamos antecipando para, já no próximo ano, já ajudar o povo de Itauá. E o povo agradeça ao prefeito, não precisa agradecer à Câmara não, nós estamos fazendo apenas o nosso papel. Obrigado, presidente. Voto o vereador Nanias. A favor, presidente. Vereador Marcos Caracas. Senhor presidente, não estive presente na sessão anterior, mas quero dizer que assinei também um projeto
Já assinei o projeto e meu voto é a favor. Voto vereador Luiz Tomás. Vereador Vônio. Por favor. Vereador Marco Aurélio. Vereadora Fátima Guedes. Vereadora Fátima Veloso. Projeto de lei número 84, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Temos 3 moções de congratulação, todas de autoria do vereador Marco Aurélio. Moção 145, que requer envio de votos de congratulação ao casal Sebastião Moreira de Souza e Ernestina Alexandrine de Souza, pelo transcurso dos 57 anos de matrimônio ocorrido no dia 26 de novembro do corrente ano. E 2 moções de congratulação pelo transcurso natalício do senhor Érico Batista, que é a 146 e a 147 do professor Leozinho. Louzinho, colocar as 3 em bloco, caso alguém queira destacar. Discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vereador Marco. Presidente, a primeira moção Não tinha falado nada. trata-se do pai de 57 anos de matrimônio dos pais do vereador Vônio, que aqui se encontra. Família lá do Bom Jesus, e que com o sacrifício de qualquer um dos que habitam nos distritos do nosso município, conseguiu criar com dignidade seus 9 filhos. Entre eles, que vocês conhecem, tem o Vônio aqui, que está no 2º mandato de vereador nessa Casa Legislativa, o Aeronilson, técnico da Secretaria, técnico de mão cheia, técnico honrado da Secretaria de Educação do município de Tauá, e uma outra irmã também, que é a Helenice, lá do Conselho Tutelar do nosso município. Daí eu ter pedido aos colegas vereadores a aprovação da matéria. O vereador Cláudio Regis foi um outro que foi apresentado, pessoa que já tem uma intimidade grande com o Legislativo, nosso poder, já tendo sido vereador anteriormente, depois saiu, depois voltou, e que detém a nossa amizade, que eu tenho por ele um sentimento de irmão. Esse é o sentimento verdadeiro que eu tenho com o vereador Cláudio Regis. Tenho um sentimento de irmão com ele. Eu graças a Deus, meus irmãos são muito bons, nós somos muito unidos. Mas nem toda família é assim. E então eu vejo que o sentimento que eu tenho com o vereador do Regis é um sentimento de um bom irmão. Bom irmão. Para gente boa, e que eu sou grato a Deus por ter entrelaçado os caminhos da gente ter dessa amizade, vereador Cláudio Regis. Muito obrigado, compadre. Já recebo que é verdadeira. Não diferente da amizade que eu sinto com o Regis, duas pessoas também honradas, e que eu apresentei também a moção de congratulação, que é o Érico, do senhor Antônio Marcelino, o Érico Batista de Lima, e o professor Louzinho lá do Lustal, lá do Junco, e que detém toda a amizade de todos que ali habitam. Pessoa que deu a sua vida, digamos assim, pela educação do nosso município, sempre lá no Junco. E o Érico, que ajuda tão bem aquela comunidade também de Junco e Lustal. Queria só pedir para subscrever as moções, vereador Marco Aurélio. Para reforçar, essa Casa Legislativa recebeu o convite da Fundação Bernardo Feitosa, através da senhora Maria Dolores de Andrade, convidando para o lançamento do livro Um Tributo a Joaquim de Castro Feitosa, 100 anos, organizado por Fátima Lúcia de Andrade Feitosa e Maria Salete, no dia 30 de novembro, às 19 horas, na Praça do Museu. Não havendo mais nada tratado, declaro encerrada a presente sessão.